Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de extensão e pesquisa sobre jornalismo e cultura na vida social, feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em comunicação da PUC Minas. Eu sou Hércio Sena e estou acompanhado pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. E olá também a quem nos acompanha de casa. Também estou acompanhado pelo professor e pesquisador José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. E um grande olá aos nossos telespectadores. No programa de hoje abordaremos a cobertura da mídia sobre a expulsão dos brasileiros residentes nos Estados Unidos e a denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Procuradoria-Geral da República por liderar a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Bom, Nara, começando então a nossa conversa, o início do mandato do presidente Donald Trump é marcado por um discurso contra os imigrantes, sejam os brasileiros, sejam imigrantes de outros países nos Estados Unidos. E eu gostaria, para a gente iniciar e falar também da cobertura da mídia sobre esse acontecimento, como que isso impactou a vida dos brasileiros residentes nos Estados Unidos? Bom, Hércio, a gente tem já várias matérias, jornalísticas em diferentes veículos de mídia dando conta aí desses impactos, Então, a primeira questão que acho que é importante a gente considerar é que, para além do número de imigrantes deportados, que já é bastante expressivo, entre o final do governo do Joe Biden, e o início aí do governo do Donald Trump, a gente tem mudanças na forma como o processo de expulsão, de deportação desses brasileiros é feito. E de outros imigrantes também de outros países, Então, as mudanças que o Trump instituiu, por exemplo, a possibilidade de que os imigrantes, que vão ser deportados, que vão ser expulsos, sejam presos em lugares onde antes eles não podiam ser presos, por exemplo, igrejas, escolas, clínicas, coloca essa comunidade imigrante, principalmente latino-americana, na qual estão incluídos aí os brasileiros, numa condição de vulnerabilidade muito grande. Então, a gente tem relatos dos brasileiros, contando que tiveram que mudar a sua rotina, deixaram de ir, por exemplo, a igrejas, deixaram de ir, por exemplo, a lugares, que eles frequentavam normalmente, Isso tem um efeito também de possível desagregação da comunidade, Muitos brasileiros relatam em entrevistas, para veículos de mídia, que têm sido orientados por advogados a evitarem lugares onde muitos imigrantes costumam ir juntos, porque são lugares que seriam mais visados aí pelas autoridades, que fariam essas prisões e expulsões. Então, tem também um efeito aí provavelmente de desagregação, de desarticulação da comunidade, um efeito de criminalização, Isso impacta também a vida dos brasileiros. Existem várias declarações, de integrantes do governo, da Casa Branca, tratando os imigrantes nos Estados Unidos como criminosos, Então, essa situação da imigração, mesmo irregular, do ponto de vista burocrático, deixa de ser tratada como uma questão civil e passa a ser tratada como uma questão criminal no discurso do governo. Isso tem muitos efeitos, Existe um efeito aí possível de intensificação da xenofobia contra brasileiros e imigrantes em geral, Existe um efeito também persecutório, intimidatório contra esses imigrantes, E aí a gente tem, inclusive, um potencial efeito no médio e longo prazo de que talvez seja também um dos objetivos do governo Trump de desestimular, desencorajar novas imigrações. Zé, não é uma vida por inteiro, já não era cidadã, Agora é uma vida ainda com mais condicionamentos, com menos liberdade. Como é que... Claro, na verdade, os migrantes, no caso brasileiro, os emigrantes estão passando por uma situação vexatória. Estão vindo com algemas, por exigência do governo brasileiro. Quando chega no Brasil, a algema está sendo retirada, mas passam por humilhação durante o trajeto. Então, os migrantes estão sendo tratados como cidadãos de segunda categoria. Uhum. E isso está afetando, inclusive, a economia e a vida cotidiana dos próprios estadunidenses.
na medida em que boa parte dos trabalhos que eles rejeitam são realizadas por esses migrantes. Nara, e como é que fica a questão dos desafios jurídicos e diplomáticos, uma vez que, como o Zé bem citou aqui, o governo brasileiro tem restrições a esse tipo de política implementada pelo Donald Trump. Como é que fica, então, a relação diplomática e a questão jurídica desse imbróglio com os Estados Unidos? É uma situação difícil, né? É a primeira tensão mais clara aí, né? As primeiras tensões mais claras entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro, né? Nesse novo mandato aí do presidente Donald Trump, é em função justamente das imigrações, né? Que foi um problema que surgiu dessas, né, deportações, expulsões de imigrantes brasileiros. Uma questão que surgiu, aí uma tensão que surgiu antes mesmo das tarifas comerciais, né? Do anúncio aí das possíveis medidas comerciais, né, que possivelmente vão impactar o Brasil, né, a partir das ações do Trump. Então, a gente tem, acho que o Zé já citou um pouquinho, né, essa questão do uso das algemas e desse tratamento degradante, né, dado aos brasileiros. Eu até fiz aqui uma recuperação, né, um pouco dessa escalada de tensão aí, como isso aconteceu. Então, por um lado você tem, né, na posse lá do Trump, no dia da posse, o Lula fez uma declaração dizendo que gostaria de manter a boa relação entre Itamaraty, né, Brasília e Washington. Há uma tradição de boa relação diplomática, né? Mas gradualmente aí, a partir desses processos de expulsão, essa boa relação tem sido ameaçada. Então, a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, declarou já no final de janeiro, né, com um dos primeiros voos com imigrantes brasileiros expulsos, né, deportados, chegavam ao Brasil, que havia ali, né, pessoas, inclusive crianças com deficiência, autistas, naqueles voos que não tinham recebido o suporte necessário, né, o acompanhamento necessário. Existem relatos de pessoas também que passaram fome, passaram mal durante o processo de deportação porque estavam em voos quentes, sem ar-condicionado, né, que são os voos em que elas são colocadas pelo governo dos Estados Unidos, né, indícios de sofrimento psíquico, emocional, né, claro, é um processo obviamente traumático, né. E aí o Ministério da Justiça, né, e da Segurança Pública, ainda em janeiro, né, anunciou que o governo brasileiro ia se manifestar contra esse tratamento degradante. Acho que foi uma demarcação importante de posição ali por parte do governo, né? E o presidente Lula, por sua vez, determinou que assim que os voos entrassem em território nacional, né, esses brasileiros deportados, repatriados, expulsos, fossem trocados de voo, né, fossem alocados em um voo da Força Aérea Brasileira para que pudessem ter condições dignas de transporte até o seu destino final. Então, a gente vê que esses voos, eles têm assim, né, eles têm sido, eles têm aterrissado na primeira parada possível no território nacional, então Manaus, Fortaleza, e daí os brasileiros seguem viagem em aeronaves da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, justamente para evitar, né, esse tratamento aí degradante. Há uma questão aí importante do ponto de vista jurídico, né, e diplomático, que é aquilo que o governo, né, Donald Trump alega. Então, ele alega que nos Estados Unidos é padrão algemar, né, nos voos, né, enfim, os imigrantes que são expulsos, que são repatriados. Porém, existe um acordo entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, que é um acordo de 2017, que determina que essas repatriações sejam feitas com respeito à dignidade, à humanidade, né, dos brasileiros. Então, há uma questão diplomática aí também, porque o governo dos Estados Unidos está violando, né, esse acordo, está desrespeitando esse acordo. E, num outro sentido, há uma questão jurídica também, porque por mais que, né, pela legislação dos Estados Unidos seja permitido algemar esses imigrantes, as algemas deveriam ser retiradas assim que os voos entrassem em território internacional ou dos outros países, o que não está acontecendo. As pessoas chegam até o Brasil algemadas. Agora, Nara, a gente vai para uma pergunta do aluno do terceiro período de jornalismo, o Bernardo Matias Guimarães. Olá, sou Bernardo, estudante do terceiro período de jornalismo da PUC Minas. Minha pergunta vai para a professora Nara. Professora, como evoluíram as diretrizes e a execução política de deportação dos imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos sob a administração de Joe Biden em comparação com a abordagem adotada pelo governo de Donald Trump? Ótima pergunta, né, do Bernardo. Obrigada, viu, Bernardo, pela sua questão. Acho que esse é um ponto muito importante, porque essas
continuidades, mas também diferenças, têm sido muito mal cobertas pela imprensa brasileira. Por um lado, a gente tem veículos que dizem assim, olha, não mudou nada, o governo Joe Biden também deportava muitos brasileiros, então é a mesma coisa, o que apaga uma série de especificidades políticas da forma como essas expulsões têm sido feitas, né? E, por outro lado, tem também veículos que, até por não terem tratado desse problema das deportações durante governos democratas, né, como governos do Partido Democrata, como foi o caso do Biden, produzem ali um enquadramento que parece que também esse problema surgiu hoje, que não existe uma política de Estado dos Estados Unidos, que é uma política intolerante de rejeição aos imigrantes, embora esteja pior agora, né? Então, acho que a questão do Bernardo, né, nos faz lembrar também de algumas declarações que a gente viu aí na imprensa sobre essas especificidades da forma, né, como têm sido feitas as expulsões agora pelo Trump. Então, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, né, declarou numa entrevista que ele deu para o programa Roda Viva da TV Cultura, ainda no final de janeiro, que a principal diferença está na forma como essas deportações são executadas. Então, a falta de humanidade, as condições degradantes, as humilhações, a desumanização pelas quais, né, esses brasileiros expulsos têm passado. Inclusive, esse é um depoimento, uma fala comum, inclusive em pessoas ligadas à gestão Joe Biden na Casa Branca, que dão esse testemunho de que a mudança principal foi essa, né? Há também uma mudança de discurso, que é um discurso de criminalização mais evidente, que trata, né, a situação considerada irregular burocraticamente, né, pelo governo dos Estados Unidos como uma situação de crime, uma situação de, né, uma situação criminal, não uma situação, uma infração civil, uma condição civil. E há ainda uma outra dimensão aí que eu acho que é importante, que é de algumas diretrizes, né, novas aí, algumas decisões do governo Donald Trump que mudam a forma como essas prisões e expulsões podem ser feitas. Em outras circunstâncias, como eu já falei, né, igrejas, escolas, né, o que coloca a comunidade brasileira numa posição de mais vulnerabilidade. Nós vamos seguir com esse debate daqui a pouquinho. Agora vamos para o intervalo e no segundo bloco seguiremos com o nosso diálogo. O Olhar Crítico está de volta com o professor José Milton Santos e a pesquisadora Nara Scabin. Nara, e como sempre no nosso programa a gente analisa aqui o foco da cobertura da mídia sobre esses acontecimentos. E o que você tem a dizer para nós sobre a atuação principalmente da grande mídia, dos grandes jornais brasileiros na cobertura dessa expulsão dos brasileiros dos Estados Unidos? Olha, a gente até já foi adiantando, né, Hércio, alguns elementos, né? Eu acho que tem aí uma questão que tem sido muito mal discutida pela cobertura da imprensa comercial, que são essas diferenças em relação à gestão anterior do Joe Biden, né? Então, o enquadramento que ora parece que, né, que sugere, inclusive afirma que é simplesmente uma continuação do governo anterior, e ora apaga também a atuação de governos, né, ligados aos democratas, ao Partido Democrata, que também atuaram de maneira muito, né, incisiva, porque isso é uma política de Estado dos Estados Unidos, piorada agora, mas que existe, né? Então, quando a gente olha essa cobertura, a gente vê que, né, apesar dessas imprecisões pontuais, é uma cobertura bastante intensa, né? Esse tema tem sido bastante coberto. O que a gente observa como temas mais frequentes nessa cobertura aqui no levantamento, né, Hércio, principalmente na Folha, no Globo e no Estadão, né, que são os 3 jornais que a gente acompanha, monitora, né, de maneira mais frequente, mais sistemática, um tema que aparece com muita frequência nessa cobertura é justamente a condição degradante a que têm sido submetidos, né, os brasileiros expulsos dos Estados Unidos. A gente tem também, né, matérias que tratam sobre essa situação de incerteza de brasileiros que não foram expulsos, mas ainda vivem, né, numa condição de muita vulnerabilidade diante das medidas do governo Trump nos Estados Unidos. E, em menor medida, esse é um aspecto interessante da gente observar, vem as matérias, né, em terceiro lugar, com uma frequência menor na mídia comercial, as matérias que tratam das posições do governo brasileiro
em relação a essas ações. Então, essas posições que têm sido bastante enfáticas dentro daquilo que é possível na diplomacia, né, em relação às expulsões, têm sido muito mais cobertas pela mídia alternativa, progressista, do que pela imprensa comercial. Desses 3 veículos que eu citei, a Folha, o Globo e o Estadão, aquele que parece ter, pelo menos até o momento, no levantamento que a gente fez, uma posição menos crítica, menos enfática, né, nessa crítica, menos denunciante da atuação em relação à atuação do governo Donald Trump, é o Estadão. Né? Então, a gente encontra menos matérias ali com esse viés crítico, né, que apontam as irregularidades, que apontam, né, as violações de direitos humanos dos brasileiros expulsos, né? E não à toa, olha que curioso, o veículo, né, o Estadão, aproveitou essa crise migratória para publicar críticas ao governo Lula em relação à forma como o governo tem se posicionado na crise migratória. Então, só para citar aqui um exemplo, no dia 27 de janeiro, né, o Estadão publicou uma notícia que tem como título Moro, né, falando aí do Sérgio Moro, né, diz que governo Lula faz cortina de fumaça com ações de Trump. E aí ele diz, não é de agora. Então é um pouco esse discurso que vai dizer assim, olha, o Biden também fazia, né, todos os governos expulsaram, o Lula está criando aí um drama desnecessário, né, está usando politicamente essa ação. Então é uma matéria inteirinha construída a partir da fala do Moro, né, com um contraponto muito pequeno em relação a ela, inclusive sem ouvir, né, de maneira ali consistente o próprio Lula e o próprio governo. Então a gente vê que há também uma tentativa, aí, considerando a linha editorial do Estadão, né, que a gente conhece bem, de desautorizar ou de questionar a partir, né, de uma fala de uma figura do campo político a atuação do governo Lula. A pior forma de jornalismo declaratório, né? Pega ali uma declaração, joga na cobertura e, né, sem de fato tensionar, problematizar, contextualizar essa fala. Jornalismo sem nuances, né? Também sem mostrar aí as diferenças de um momento e de outro, né? Mas agora nós vamos mudar um pouquinho, né, a rota do nosso programa aqui. Nós vamos para um outro tema, que é a denúncia da PGR, a Procuradoria-Geral da República, do ex-presidente Bolsonaro, ao STF, né? E também outras figuras que articularam e tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, impedindo a posse do presidente Lula, né? Então, só para localizar aqui o assunto, a denúncia foi apresentada pela PGR e ela apontou Bolsonaro como uma figura de liderança na trama golpista, atingindo também outros 33 denunciados, incluindo aí 3 militares de alta patente, o almirante Garnier, ex-comandante da Marinha, o general Augusto Heleno e o general Braga Neto, além também do general Estevam Teófilo, que comandava os Kids Pretos, né? Responsáveis por executar várias ações aí dentro do golpe. Zé, vamos começar então pela repercussão na imprensa brasileira, né? Qual foi a repercussão, principalmente da mídia corporativa, da imprensa comercial, sobre a denúncia da PGR ao STF? A repercussão foi grande. Toda a grande mídia comercial, seja impressa, seja TV e rádio, realmente fizeram uma boa cobertura. A gente vê aí que o que destoou foi a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, durante quase uma semana, diariamente, através de editoriais e de artigos, ela criticava a ação da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Por outro lado, a gente vai ver que outros veículos, por exemplo, o Jornal Globo e a TV Globo. A TV Globo, logo depois da denúncia, ela fez no Jornal Nacional uma excelente reportagem de quase 20 minutos, relatando fielmente o que tinha acontecido. Depois ela fez uma outra reportagem de 10 minutos e no último Fantástico fez, aí sim a gente poderia dizer que foi a cereja do bolo. Ela, durante o Fantástico, 12 minutos de transcrição de áudios da denúncia, onde fica claro
a ligação entre o núcleo dirigente golpista e aqueles baderneiros do dia 8 de janeiro de 2023. Nara, você também acompanhou essa discussão aí, né? E tem uma forma de qualificar as Forças Armadas no documento da PGR, né? Você podia comentar um pouco essa questão de como os militares são tratados ali nesse documento? Olha, o documento, você já antecipou um pouquinho, né, Hércio? Ele implica na denúncia uma série de militares, né, principalmente generais, né, de alta patente que estariam envolvidos, né, na trama golpista, né? Você citou vários desses nomes, né? Militares próximos ao Bolsonaro, né? Militares de alta patente que teriam funções diferentes ali na organização golpista, né? Então teria militares responsáveis por mobilizar outros militares a aderirem, né? Militares responsáveis pelas tentativas ali planejadas de assassinato do Lula, do Geraldo Alckmin, do Alexandre de Moraes. Então você tem esses envolvimentos, né, ali na denúncia de vários militares. Isso tem repercutido bastante, como o Zé coloca, né, essa matéria do dia 23 de fevereiro do Fantástico, acho que mostra, né, de maneira muito clara, a partir das transcrições de áudios encontrados em celulares, né, de pessoas investigadas, esse envolvimento, né. E há também, ao mesmo tempo, e isso aparece muito na cobertura, acho que a gente vai falar mais disso também, né? Essa tentativa de separar ali quais são os militares golpistas de o que seriam os militares legalistas, né? Que seriam aqueles que não teriam compactuado, aderido, apoiado o golpe. E que, inclusive, e esse é o discurso do próprio Exército, refletido pelo ministro da Defesa, né, o José Múcio Monteiro, que diz que se não houve golpe, isso foi graças aos militares que foram legalistas, a grande maioria das Forças Armadas que teria sido legalista. Zé, essa abordagem, assim, de uma certa forma, que preserva a instituição militar, né? Você observa isso também na cobertura midiática e de que maneira que você vê historicamente a cobertura da mídia sobre a caserna, sobre os militares brasileiros? Hércio, não só a cobertura da mídia, mas no próprio relatório da PGR, há uma clara tentativa de preservar as instituições militares e de criminalizar, individualizando aqueles, né, 26 dos 34, né, denunciados são militares, de personalizar, tentando, de certa forma, né, não envolver a própria instituição nessa trama, embora a gente tenha percebido claramente o apoio institucional, principalmente do Exército, né, aos acampamentos em frente aos quartéis, né? Inclusive, em Brasília, os próprios dirigentes lá do quartel não permitiram que a polícia, né, abordasse ou, eventualmente, prendesse aqueles que estavam lá, porque, possivelmente, né, alguns parentes de altos patentes militares estavam lá. Aliás, o próprio ministro José Múcio disse que ele tinha parente lá no acampamento. Ele próprio disse. E aí tem, né, Zé, acho que isso é interessante a gente observar, né, que há essa individualização da culpa, esse apagamento da discussão sobre o que o Exército chama de o seu poder moderador, né, então aquele poder auto-reivindicado pelo Exército de interferir, né, de se sentir no direito de interferir em crises políticas. Né? Acho que isso é uma questão também importante a gente observar na cobertura e no relatório da PGR. A gente vai retomar esse debate daqui a pouquinho. O segundo bloco fica por aqui. Voltamos já. O Olhar Crítico está de volta.
Bom, Nara, então sobre o envolvimento dos militares nesse processo, seria um ponto fora da curva, considerando a história do Brasil? De maneira alguma, né? A gente tem um processo bastante conhecido de politização, né, das Forças Armadas, uma politização à direita, né, uma politização por meio da qual as Forças Armadas dão apoio às elites, né, nacionais no seu projeto de poder, que se anuncia de maneira muito clara, né, a partir da própria ditadura empresarial militar, como todos nós sabemos, né? Então, esse discurso de que, olha, a instituição Exército está preservada, o problema foram indivíduos, né, ali desviados, né, da essência do Exército, e principalmente indivíduos bolsonaristas. Então esse enquadramento, né, de Bolsonaro e do bolsonarismo como a principal força, né, que teria organizado a trama golpista, e não o próprio, né, sem problematizar as questões do próprio Exército, né, como uma instituição que historicamente se politizou à direita, né, deixa de lado o fato de que não é um ponto fora da curva, né? Esse enquadramento que a gente vê no próprio relatório da Procuradoria, da PGR, e sobretudo na cobertura da imprensa. O Zé falou da cobertura da Folha de São Paulo, né, Zé? Bastante problemática. A gente pode lembrar, inclusive, só para, né, inclusive trazer aqui um programa que a gente gravou sobre aquela cobertura que a Folha fez sobre a atuação do Alexandre de Moraes, né, no STF e no TSE, né? Então, a Folha tem atuado aí de maneira bastante problemática, né, na nossa perspectiva, nesses temas. E ela tem um documentário que a gente também analisou aqui, chamado 8 de Janeiro, Anatomia de um Ataque Golpista, que foi produzido pela TV Folha, né, sobre ali os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e que apresenta exatamente este enquadramento, né, de que o Exército foi uma instituição predominantemente legalista, né, não problematiza, não discute esse papel histórico do Exército, né, repercute ali as falas do Múcio, do ministro Múcio, que é um general sem farda, né, Zé? De maneira muito acrítica. Então, esses aspectos estão ali. E algo que também acho que chama atenção no documentário e na cobertura é a falta de problematização da omissão dos militares, inclusive comandantes, que embora não tenham compactuado ativamente com o golpe, também não o denunciaram, né? A tentativa de golpe, o próprio Freire Gomes é um desses. Zé, e quais são os núcleos dirigentes do golpe e os crimes cometidos por eles, né, pelos golpistas, de acordo com a denúncia da PGR? Bom, no bloco anterior, a Nara já fez uma análise muito boa desses núcleos, embora ela não os separasse, mas realmente os denunciados foram agrupados em 4 núcleos, né? Importante. Sendo que o núcleo mais importante é um núcleo estratégico, né? Onde esses generais de alta patente participavam, né? Nós temos aí, por exemplo, né, que tem um núcleo operacional, que era um núcleo que estava diretamente ligado tanto aos acampamentos em frente aos quartéis, quanto ligado diretamente às ações do dia 8 de janeiro, que muitas vezes é colocado como uma ação espontânea, mas quando a gente recorda que os áudios divulgados pelo Fantástico no dia 23 provam que tudo aquilo foi planejado, toda aquela depredação foi militarmente planejada, né? Então nós temos assim que houve toda uma inteligência militar por trás de todas aquelas ações que foram sendo realizadas, ações terroristas, no sentido da preparação do fracassado golpe. E é curioso eles falarem de provas, né? Porque nos acampamentos militares, nas capitais de todo o Brasil, era possível identificar várias faixas pedindo intervenção militar, ou seja, né? Não há nenhum segredo do que o que se tramava ali
era um golpe de Estado contra a democracia brasileira. Mas agora a gente vai para uma pergunta do nosso aluno João Paulo Passos, aluno do 3º período de jornalismo da PUC Minas. Olá, meu nome é João Paulo, estudante do 3º período de jornalismo na PUC Minas. E a minha pergunta vai para o professor José Milton. Professor, como a denúncia do Bolsonaro pode causar uma intensificação na polarização política que vivemos no Brasil e gerar outros atos antidemocráticos, como o que presenciamos no dia 8 de janeiro de 2023? João Paulo, a sua pergunta traz duas questões, ambas relevantes, mas que têm que ser qualificadas de formas distintas. Você fala numa polarização política. Nós não temos no Brasil uma polarização política. Nós temos uma radicalização da ultradireita, golpista, que tem praticado, ao longo desses últimos anos, atos de violência. Por outro lado, você tem uma extrema-direita, mas você não tem uma extrema-esquerda. Eu vivo procurando, mas não encontro uma extrema-esquerda. Muito menos encontro atos de violência dessa esquerda. Dessa chamada esquerda. Dessa chamada... Não, eu digo dessa esquerda toda, que é principalmente a esquerda democrática. Sim. Então, se a gente pode falar em polarização, é aqueles que ameaçam a democracia, que ameaçam as conquistas sociais, que ameaçam as políticas sociais. E aqueles que defendem a democracia, que lutam pela democracia, que querem uma ampliação dos direitos de cidadania. Essa é a verdadeira polarização entre os democratas e os antidemocráticos. Agora... É porque me permite, Zé, porque a gente já discutiu aqui, inclusive, chegando à conclusão de que nós não temos um governo de esquerda. Nós temos um governo de coalizão de forças democráticas. Então foi nesse sentido que eu disse que nós não teríamos aí uma esquerda representada no governo. No governo. Nesse sentido. Uma esquerda hegemônica no governo, mas um governo de coalizão, onde várias forças, inclusive de centro-direita, compõem o governo. Mas me desculpe a interrupção, vamos lá. Agora, a segunda questão, João Paulo, é extremamente relevante. Eu me recordo aqui que o teatrólogo e poeta Bertolt Brecht, há quase 100 anos, afirmava: a cadela do fascismo está sempre no cio. Então, há uma ameaça permanente, né? E, em outras circunstâncias, e por outros vieses, né? O líder direitista Carlos Lacerda dizia nos anos 60, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. É claro que ele dizia isso com outra conotação, mas se nós atualizarmos, nós vamos ver o seguinte, que há uma ameaça permanente à democracia. Então, nós não podemos baixar as armas, nós não podemos, armas democráticas, nós não podemos nos descuidar porque a cadela do fascismo está sempre no cio. Nara, e um comentário seu aí também, eu gostaria de te ouvir sobre a relação do governo Lula com os militares. Como é que você vê? Uma relação difícil, né, Hércio? Acho que a gente percebe essa dificuldade na própria posição do Múcio ali no governo, um general sem farda, que já tentou, inclusive, já disse, né, para o Lula mais de uma vez que queria sair do cargo. A gente observa que ele usa até de alguma maneira como moeda de troca, né, com o Lula. Então, se você não der aquilo que os militares que eu represento, não deveria ser assim, ele está ali para fazer a mediação, mas se não der aquilo que os militares querem, eu saio e vou deixar esse pepino na tua mão. Então tem essa posição do Múcio ali como alguém que, né, também usa para pressionar o governo, né, a sua posição no cargo, e tem uma permanente pressão, né, por parte dos militares em relação ao governo Lula. Um ponto de tensão que acho que foi recentemente bastante marcante é a questão da Previdência, né, das aposentadorias militares ali, né. Então acho que isso é uma questão que os militares, a partir da qual os militares estão pressionando muito também o governo Lula. Na realidade, nós temos um ministro, que é o chefe das Forças Armadas, né, mas como um presidente do Sindicato dos Militares, não é, Zé? Exatamente. Ele é muito mais um representante dos militares no governo do que um ministro do governo cuidando das questões militares.
E isso tem sido patente em todas as suas declarações, onde ele sempre procura, né, acobertar claramente as posições militares e defender, né, aqueles privilégios previdenciários, privilégios de manutenção do soldo dos militares para suas filhas não casadas, embora algumas não formalizem o casamento, mas são casadas, né? Então, quando, por exemplo, houve a proposta do governo, né, aumentando em 2 anos o tempo de serviço antes da reforma, o ministro Zé Múcio, defendendo, como sempre, os pretensos direitos dos militares, foi contra. Sim. Bom, nós vamos retomar essa conversa daqui a pouquinho. O terceiro bloco fica por aqui e já já estaremos de volta. Retomamos aqui o nosso diálogo sobre a denúncia da PGR ao STF. Zé, as delações premiadas do coronel Mauro Cid, né, delações premiadas, elas têm sido um ponto nevrálgico, né, um ponto de tensionamento, principalmente da defesa do Bolsonaro e também de algumas críticas de parte dessa imprensa comercial, né? E alguns pontos dessa delação têm sido questionados, né? Em sua pesquisa sobre o assunto, como isso foi contestado pelo meio jurídico que não entende que houve um problema na delação do Mauro Cid? Bom, a delação do Mauro Cid, né, ela é um complemento da acusação. Ela não é a base da acusação. Essa delação, muitas vezes, só serviu para confirmar aquilo que a Polícia Federal já havia apurado. E nós vemos que os advogados do Bolsonaro e dos demais acusados, eles têm, com grande repercussão na mídia, isso aí é preciso frisar, eles têm falado que essa acusação tem que ser anulada porque ela se baseia em uma delação feita sob coação. Alguns chegam a falar sobre tortura, né? E para dar uma resposta a isso, o ministro Alexandre de Moraes liberou todas as gravações, né, onde foi possível constatar como elas foram realizadas. Agora, no meio jurídico, principalmente, né, dos advogados ligados ao grupo Prerrogativas, né, eles têm falado o seguinte, que a delação não é prova, a delação é apenas um meio para a obtenção de provas. Portanto, o relatório feito pela PGR, aliás, muito bem elaborado, segundo esses juristas, ele não se baseia na delação. A delação apenas reforça aquilo que os documentos encontrados, principalmente nos celulares apreendidos, já haviam revelado. Então, conforme você já falou aí, né, Nara, a mídia comercial, ela evita, né, um enfrentamento da politização do Exército nesse processo, né? Corrobora com a análise que você fez dessa cobertura histórica, onde a mídia enquadra não a instituição como golpista, mas tenta fazer preservá-la, né, em relação aí a todo esse processo de formação, culpabilizando ou isolando pessoas nesse processo. Pois é, e aí aponta o bolsonarismo como a maçã podre que contaminou o Exército, né? O que é bastante impreciso do ponto de vista histórico. E aí tem, acho que o Zé também trouxe bem, né, Zé, nessa cobertura, esse doisladismo aí da cobertura da imprensa, principalmente da Folha, que na prática não é exatamente dois lados, né? É sempre uma posição favorável, né, às posições, às ideias hegemônicas, né?
Mas que nesse caso aí dos argumentos da defesa do Bolsonaro, é interessante ver como eles têm um espaço, inclusive as contestações, né, da legalidade, né, da denúncia por conta dessa suposta coação. Os vídeos eu vi, não parece ter nenhum indício próximo de nada que a gente entenda como coação, né? O que tem ali é o ministro Alexandre de Moraes relembrando os termos da delação para o Mauro Cid. Mas esses argumentos, eles encontram terreno fértil na mídia comercial, né? Inclusive argumentos que vão dizer assim, olha, é o mesmo problema da Lava Jato. Exatamente isso. Tentam confundir com outras situações claramente, né, e é exatamente, né, o que diz a defesa, tem dito a defesa do Bolsonaro, pessoas ligadas ao Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, né, em falas públicas nos Estados Unidos, disse isso, olha, lawfare é igual a Lava Jato, né, e a diferença jurídica é gritante, né, inclusive pela posição que a delação tem nessa denúncia, que é diferente daquela posição que as delações tinham no caso da Lava Jato. Valor de prova, né, o contrário de agora, né? Exatamente. Bom, mas eu convido vocês dois agora, e o nosso espectador também, para assistir a uma reportagem dos alunos do terceiro período de jornalismo. Vamos ver. A Polícia Federal do Brasil concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro planejou e liderou diretamente uma organização criminosa, com o objetivo de executar um golpe de Estado após sua derrota nas eleições de 2022. De acordo com o relatório da PF, Bolsonaro esteve envolvido ativamente em atos clandestinos que visavam abolir o Estado Democrático de Direito, incluindo a elaboração de uma minuta golpista e a coordenação com manifestantes que contestavam os resultados eleitorais. Além disso, as investigações indicam que, desde 2019, aliados de Bolsonaro atuaram para mantê-lo no poder, culminando em planos que incluíam ações violentas e a neutralização de opositores políticos. O ex-presidente nega as acusações, classificando-as como vagas e frutos de um regime autoritário que busca fabricar inimigos internos. Abre aspas. O truque de acusar líderes de oposição democrática de tramar golpes não é algo novo. Todo regime autoritário, em sua ânsia pelo poder, precisa fabricar inimigos internos para justificar perseguições, censuras e prisões arbitrárias. Fecha aspas, afirma o ex-presidente em suas redes sociais. O caso agora aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a aceitação da denúncia e possível julgamento. Bom, é o que nós temos aí, os nossos alunos também trazendo essa discussão e esse debate, colocando um pouco o quadro geral aí sobre o qual nós nos debruçamos aqui. Vocês acham que esse argumento, Nara, da defesa, né, ele é sustentável diante de todo esse debate? Acho que ele não vai prosperar, né? Eu acho que ele não vai prosperar, mas é muito interessante, acho que a reportagem mostra isso, né, Zé? Essa estratégia que é própria do discurso fascista, de primeiro fabricar inimigos comuns. Então, olha, o problema é o STF, o problema é o Alexandre de Moraes, e mobilizar essas categorias, por exemplo, né, o autoritarismo que a defesa do Bolsonaro usa, né, para acusar aí essa atuação do STF, da PGR, como categorias que perdem completamente o seu lastro histórico. A pesquisadora Márcia Chuba, que chama isso de fascismo da ambiguidade, há uma ambiguização dos termos. Acho que a matéria dá conta, né, dessa dimensão assim discursiva, ideológica, muito problemática aí no discurso bolsonarista e fascista. E é curioso, né, Zé, como que uma proposta de viés autoritário, era um golpe de Estado contra a democracia no Brasil, reivindica, né, uma pecha de autoritário para aqueles que vão julgar e punir esse golpe. Lembra também o que o Donald Trump já começa a fazer nos Estados Unidos, ameaçando a própria instituição jurídica, né, daquele país. Então, parece que tem uma atuação dessa extrema-direita contrária às instituições, mesmo aquelas que sempre beneficiaram o status quo na nossa sociedade e no mundo afora, né? Antes, eu gostaria de ressaltar a qualidade da mini-reportagem, que de uma maneira sintética, que o tempo lhe permitiu, né, o aluno repórter ali, com muita precisão, ele apresentou o quadro que é hoje tema do nosso debate. Agora, com relação aos argumentos que têm sido utilizados, né, nós podemos relembrar, né, o
livro distópico, 1984, onde as palavras tinham outro sentido. Quando se fala, por exemplo, em liberdade de expressão, o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, se não uma repressão à liberdade de expressão, né? O que, por exemplo, durante o governo Bolsonaro nós tínhamos? Nós tínhamos um cerceamento da imprensa e um ataque permanente aos jornalistas, principalmente às jornalistas, né? Bom, nós vamos seguir, obviamente, com esse debate, terão outras demandas para a gente voltar com esse tema aqui, mas agora chegou o momento da nossa dica cultural. E eu dou início aqui à nossa dica cultural com o filme A Nora, do Sean Baker. É um filme estadunidense, né? Nós temos aí a Nora, que é uma jovem stripper do Brooklyn, que conhece o filho de um oligarca russo na boate em que trabalha. Os dois vão ter uma relação improvável e resolvem se casar em Las Vegas. E aí que tem todo uma trama importante, né, que vai revelar mais do que uma história de amor, mais do que um romance, mas como que a origem de classe social interdita ou tensiona o relacionamento entre ambos, né? O filme ganhou o prêmio Palma de Ouro em Cannes e está indicado ao Oscar de melhor filme. Fica aí minha sugestão, uma brilhante atriz, né? Acho que é um filme que vale a pena ser visto. Nara, o que você trouxe para nós? Trouxe um filme também, né? O filme Pedro Páramo, que é um filme que está disponível na Netflix, né? De 2024, dirigido pelo Rodrigo Prieto, que é uma adaptação cinematográfica de um dos livros mais importantes da literatura latino-americana e, né, mexicana, de mesmo nome, né? Pedro Páramo. Influenciou o realismo mágico latino-americano, Gabriel Garcia Marques, né? Então, uma obra aí bastante importante, né? Há várias adaptações já cinematográficas desse livro e essa, né, é uma adaptação mais recente que está disponível aí no streaming. Zé? Eu também trouxe como indicação um filme. Uma coincidência. Cabra Marcado para Morrer. Esse filme é um documentário de Eduardo Coutinho que começou a ser feito em 1962, interrompido devido ao golpe de 1964 e retomado em 1984, quando foi concluído. É um filme que retratava um assassinato recente, foi no mesmo ano, em 62, do líder de uma liga camponesa, a Liga Camponesa João Pedro Teixeira é assassinado, né? Então, o Eduardo Coutinho começa a fazer um documentário sobre esse líder lá no Engenho de Galileu, né? A Liga Camponesa da Galileia. Então, nós temos o caso de que houve uma interrupção por causa do golpe e a viúva do João Pedro, Elizabeth Teixeira, que completou 100 anos no último dia 13 deste mês, 13 de fevereiro. De fevereiro deste ano de 2025, ela completou 100 anos, ela continua na liderança dessa luta, depois é obrigada a ir para clandestinidades e criar sozinha 8 filhos. Bom. Então, esse documentário, né, ele foi indicado pela Associação Brasileira dos Críticos Cinematográficos como o 4º melhor dentre os 100 melhores filmes até 2015. Muito bom. Bom, então nós vamos encerrar por hoje aqui esse nosso debate. Nara, muito obrigado pela sua presença, pela sua pesquisa e
por ter trazido tantas informações importantes para nós nesse dia de hoje. Eu que agradeço, Hércio, agradeço ao Zé também, um prazer dividir a bancada com vocês e obrigada também ao público que nos acompanha em casa. Zé, também muito obrigado pela sua pesquisa, pela sua contribuição ao nosso debate de hoje. Obrigado obrigado a você, obrigado a Nara e principalmente os meus agradecimentos aos nossos caros telespectadores. E assim terminamos o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.